Gente, sabe aquele tipo de receita fácil, prática e sem bagunça na cozinha? Essa receita aqui. Ela é maravilhosa porque ela lhe salva na hora do aperto. É uma massa folhada que você pode comprar no supermercado para quando você for fazer aquela festinha de última hora com sua família, com seus amigos, ou até mesmo levar para uma pequena confraternização aí no seu trabalho. Edva, eu pensei que você ia fazer a massa. Não se preocupe, muita calma nessa hora, porque eu já tenho aqui no canal o passo a passo de como eu faço a minha massa folhada. Com esse vídeo aqui, eu vim trazer praticidade, que você pode comprar a massa folhada e modelar aí os seus salgados. Esse recheio aqui que eu escolhi é frango, presunto, salsinha, cebolinha e um pouco de requeijão cremoso. Mas você pode escolher o recheio aí de sua preferência. Você pode escolher recheio doce, recheio salgado. Fique livre. Aqui é só trazendo a ideia para que você faça salgados práticos. E se você quiser vender o salgado de massa folhada desse jeito aqui, pense na praticidade para você levantar uma grana extra. Quando você for abrir o rolo da massa folhada, o lado do plástico você vai colocar voltado para a bancada. E anote algumas dicas aí no seu caderninho. Essa massa folhada eu comprei ela congelada. Eu coloquei na parte embaixo da geladeira, deixei descongelar. Eu coloquei ontem à noite, sabe? Aí no dia seguinte ela vai estar assim, olha. Você pode cortar os salgados de massa folhada com o tamanho aí que você quiser. Tamanho de festa, tamanho de lanchonete, tamanho para coffee break, fique livre. O tamanho de lanchonete você pode usar a largura toda aqui. Você vai cortar, colocar o recheio e dobrar para fazer o salgado tamanho de lanchonete. Aff, Edva, isso é óbvio. Gente, o que é óbvio para uma pessoinha ali pode não ser para aquela outra pessoa. Então vamos falar aqui tudo com muitos detalhes para que você faça aí a sua produção e você não erre. Olha, eu tenho esse cortador aqui, o tamanho dele é de 8 centímetros, ele é um quadrado. Você pode usar menores também. É fácil de encontrar em lojas que vendem produtos para a festa ou em casas de utilidades para o lar. Vou fazer cortes assim. Como eu falei, o recheio você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. A quantidade do recheio para o seu salgado de massa folhada, você pode usar uma colher de chá bem cheia e fazer isso aqui. Mas se você quer praticidade, use um saco para confeitar. Gente, esse saco aqui para confeitar, ele é descartável. O tamanho dele é M. Eu já usei ele 2 vezes, mas a qualidade dele é tão boa que eu lavei e vou usar novamente. E, gente, falou em economia, me chama que eu vou. Aí aqui, olha. Gosto de ensinar todas as dicas e segredos para que você tenha sucesso aí, tá bom? Olha só que praticidade. Ai, gente, cadê meu like? Eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Aqui eu tenho um ovo e eu vou usar ele como uma colinha aqui na borda. Não precisa muito, tá? É só um pouco para que ele cole. Gente, pense numa massa prática para você fazer a sua produção aí. Eu já tenho um vídeo aqui no canal de massa folhada ensinando como congelar. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para vocês. Eu ensino a massa para congelar o passo a passo. E você sabia que tem gente que faz uma grana extra somente na produção de massa folhada? A pessoa trabalha somente com massa folhada. Ela faz a produção dela ali de massa folhada e vende para pessoas que trabalham
com encomendas de salgados, porque a massa folhada tem muita gente que não gosta de trabalhar com ela, sabe? E aí quando você compra, fica fácil para você aumentar aí o seu cardápio. Pastelzinho de massa folhada. Eita praticidade! Fala aí para mim nos comentários. Gostou dessa dica? Tá sem tempo de fazer outro salgado? Vai no supermercado, compra massa folhada, abre, coloca o recheio de sua preferência e olha você com um cento de salgados, fácil e prático. Gente do céu, esse pedaço aqui eu vou colocar banana, olha só. E canela. Outra dica para você escrever aí no seu caderninho é que quando você for assar os seus salgados de massa folhada, é que você não precisa untar a forma. Então escreva isso aí no seu caderninho. E o salgado de massa folhada, ele não é um salgado que ele fermenta, sabe? Não. Você pode colocar assim, próximo um do outro. Também não próximo tanto, né? Vou finalizar aqui com o ovo. Super fácil de fazer. E ainda que você não tenha experiência, se for a primeira vez que você for modelar esse salgado de massa folhada, você vai acertar. Depois volta aqui nos comentários e fala para mim. Se você não achou super fácil. O segredo é só seguir o passo a passo e as dicas para você acertar aí, tá bom? E eu confio em você, viu? Vou finalizar com orégano. Escreva outra dica de milhões aí no seu caderninho. É bom que você padronize. Ainda que você faça todos com o mesmo formato assim, esse formato de pastelzinho, você pode colocar outros recheios e identificar. Você pode identificar com salsinha, com cebolinha, com um pedacinho de azeitonas. Você pode identificar apenas pincelando o ovo. A grande dica é você padronizar. Você fez uma vez com esse recheio misto e finalizou com orégano. Da próxima vez que você for fazer aí para a sua encomenda, você tem que finalizar com ele, para que isso facilite tanto para o cliente quanto para você. Outra coisa para você escrever no seu caderninho. A quantidade depende do tamanho que você vai cortar. Aqui, para esse tamanho que eu escolhi cortar, que é o tamanho de 8 centímetros, dá para fazer 48 unidades. Mas como eu falei, se você cortar menor, você vai ter ali mais quantidades, tá? Só para que você tenha noção aí da quantidade. Agora eu vou levar para o forno e o meu forno ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E não coloque os seus salgados de massa folhada para assar com forno frio, ele já tem que estar quente. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser de 20 minutos. E-book de salgados para a festa. Quantas receitas tem nesse e-book? 25 receitas de salgados para a festa. E além disso, aqui tem várias dicas e segredos para a sua produção. E essas dicas aqui não servem apenas para os salgados de festa, serve também para os salgados de lanchonetes. Aqui tem várias dicas das massas fermentadas, massas fritas, massas quebradiças, massa cozida. Vocês vão amar. O e-book de salgados para a festa, ele está em formato PDF e você pode imprimir, colocar junto à sua produção para lhe servir de inspiração. E por onde eu recebo o meu e-book? Pelos correios? Não. Você recebe no seu e-mail quais são as receitas do e-book de salgados para a festa. São os mais vendidos. Coxinha, bolinha de queijo, empadinha, pastelzinho, risole, são os mais vendidos. Prontinho, pessoal, os nossos pastéisinhos folhados já estão frios. Na verdade, eles estão morninhos. E olha só bem de perto, bem assado. Olha. E lembre-se disso, você não precisa untar a forma, tá? Se você for fazer para vendas, sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Essa daqui é uma bandeja de isopor, ela é a B2. Essa daqui, qual a referência dessa aqui, produção? Essa
Essa daí é a G72M, M de Maria. Muito obrigada, produção. De nada, tô por aqui já, viu? Se precisar de alguma coisa, Ei, produção. tô aqui para te ajudar. Tô entendendo. Se você for fazer para vendas, você vai colocar luvas em suas mãos. Mas aqui, quem vai comer é a produção. Oba! Gente do céu, essa produção, hein? Sempre disposto a te ajudar, né? Entendo. Entendo direitinho. Muito bem. Aí aqui agora é só você colocar a tampa. Aí você pode estar se perguntando, por quanto, Edv, eu devo vender uma bandeja dessa? Gente, isso é uma coisa que eu nem gosto de estar falando, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Quanto, produção, você pagaria em uma bandeja dessa com 10 unidades? De 15 a 20 reais, né? E também vai depender se você optou em fazer a massa ou se você comprou pronta, né? Então você tem que calcular para saber por quanto vender. Verdade. Boa dica, produção. Ai, gente, e agora eu vou experimentar. Tá cheirando demais. Nossa. Deu Olha. para ouvir daqui. Tome, produção. Espera aí, deixa eu soltar aqui também. Ah, obrigado. Gente do céu. Que delícia, viu? Olha como vale a pena você fazer sem trabalho, sem bagunça na cozinha. E qualquer um consegue fazer. Muito bom. Até eu. Tá fazendo o quê, produção? Uma receita muito difícil. Se quiser, depois eu te dou aí a receita para você. Ela tá no seu caderninho. Com certeza, eu quero. Essas receitas difíceis assim eu não sei fazer, Uma não. receita gourmet. Sabe o que é isso aqui? É o quê? Doce de banana. Então você tá colocando doce de banana? E vou colocar banana para complementar. Rapaz, Será que combina? combina. E eu nem ensinei isso, sabia? E agora? E agora que você tá ensinando. Eu tô. Ih, tá gravando? Tá gravando? Bonito. Oh, eu sabia que você ia fazer alguma coisa. Sabia, né? Aham. Mais cedo ou mais tarde eu tinha que aparecer. Tô achando que essa banana tá muito grande. Não tá, não. Tá não? Não. Tem que ser uma quantidade generosa de banana. Esse negócio vai fechar? Não sei. Só sei que vai ficar bem gostoso. Produção, cadê o seu? Aqui o meu, ó. Não tá lindo? O meu eu fiz na airfryer, tá vendo? Muito bem. Será que tá gostoso? Deixa eu Com ver. doce de banana, Ai, botei uma canelinha por cima, viu? Produção, que ideia maravilhosa. Você comprou esse doce para poder mostrar como aproveitar as bordas. Lógico. Você é ótimo. Vamos ver se tá bom, né? Gente do céu. Gostou da minha receita? Amei. Produção, agora eu quero só do seu. É? Dê que eu vou comer. Ah, eu também quero. E se você quer saber como fazer a massa folhada em casa, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Tá onde, produção? Lado direito, lado esquerdo? Ali.